MAC foi o primeiro museu no Brasil a mostrar e adquirir obras de vídeo. E esse trabalho da Néliva Cordeiro, M3x3, é considerado a primeira obra de videoarte no Brasil, foi feito em 1973. Ela também é pioneira no campo da computer dance. Ela faz essa coreografia junto com o computador. Então ela informava os movimentos que as bailarinas deveriam fazer, e aí o computador dava a sequência, e essa sequência ela distribuía para as bailarinas. Então é um método de coreografia conjunta, junto com o computador. O computador fornece para ela sequência. Essa exposição, a exposição Antagonistas, Resistências Algorítmicas, ela nasceu, na verdade, de um texto que foi escrito por mim, pelo outro curador, Gabriel Pereira, a artista Gisele Belgman e também o pesquisador André Mintz, sobre essa ideia de como a gente precisa olhar para os anos 60, 70 e 80 no Brasil e na América Latina também como um todo, para tentar entender como artistas, ativistas e pesquisadores estavam lidando com a tecnologia da sua época de uma maneira muito dissidente, muito crítica. A gente notou que quase todos os artistas que a gente fez referência ao texto fazia parte da coleção desse museu, do MAC USP. A gente também decidiu colocar também alguns artistas contemporâneos que hoje, de alguma maneira, realizam práticas semelhantes em relação à tecnologia de hoje, né? Então, a partir disso, a gente construiu essa exposição, né, como uma espécie de um convite, de uma reflexão para dizer, olha, nem tudo está dado, né? A gente ainda pode pensar e atuar de uma maneira crítica com a tecnologia. E a partir disso, a gente construiu essa exposição em 4 núcleos, né? Um núcleo mais histórico, né? Paleocibernético, depois um núcleo nessa sala que a gente está, que é contaminações e redes, depois extração, subversão e arquivamento de dados, e um quarto núcleo final que fala uma questão mais corporal em relação à tecnologia. Aqui a gente tem assim uma gama muito grande de trabalhos que vão explorar esses meios de comunicação desde o final dos anos 60. A obra mais antiga que a gente tem aqui é de 1967 até 2025. Então passa pela fotografia, passa pelo correio, né, pela arte postal, passa pelo xerox, pela videoarte, pela linha telefônica. A gente tem obra aqui feita que é o uso de uma linha telefônica como uma forma de transmitir poemas. Essa obra, ela chama Telescanfax, a vendedora de ferro de passar roupa, né? Que era originalmente uma performance do Gilberto Prado, feito em parceria com o grupo Poéticas Digitais, na França, em 1999. Então, o que ele fazia? Ele está escaneando a imagem da TV, ele vê essa imagem no computador e ele passava um fax imediatamente dessa imagem para uma galeria de arte. Então, é uma performance que acontece no escritório dele e tem como consequência a galeria de arte receber uma imagem do que ele estava escaneando. E justamente, né, o que ele está escaneando é uma propaganda de uma mulher vendendo um ferro de passar roupa. Um trabalho, por exemplo, que eu apontaria da exposição é o trabalho do Gu Dacei, que foi o primeiro artista, a primeira pessoa no Brasil que pediu as suas imagens captadas pelo reconhecimento facial nos ônibus. E com essas imagens ele constrói um vídeo que mostra como o reconhecimento facial faz parte das nossas vidas. É um sistema de vigilância que nos captura o tempo todo e que traz uma série de problemas, especialmente para as pessoas negras, para as pessoas periféricas, as pessoas que usam mais os ônibus no Brasil, que agora passam a ter seus dados captados e têm seus movimentos controlados de uma maneira, numa escala jamais vista anteriormente. Então, o trabalho dos artistas, eu acho que, em primeiro lugar, ele é de mostrar essas outras possibilidades possíveis, é também de nos desfamiliarizar com o mundo tecnológico
hegemônico de nos apontar essas outras possibilidades, então, de outras possibilidades que a gente possa trabalhar com a tecnologia de uma maneira mais justa, de uma maneira mais crítica, criativa. Essa sala, que é a sala chamada Contaminações em Redes. Então a gente tem aqui, por exemplo, do meu lado, a arte postal, que foi muito coordenada e incentivada pelo curador e professor Walter Zanini, que era diretor deste museu nos anos 70, e que de alguma maneira se apropriava de uma tecnologia da sua época, que era os Correios, para poder criar uma rede de trocas entre artistas latino-americanos e outros artistas também em contextos de ditadura, de repressão, de censura. Então ele conseguia, de alguma maneira, fazer com que esses artistas trocassem cartas, instruções de performances, desenhos e gerasse essa rede dissidente dentro dessa rede oficial, que era a rede do Correios. Mas também a gente não queria ficar só no passado. Então, por isso a gente traz também, por exemplo, um trabalho como o do Eduardo Kac, que é um QR Code, né, uma coisa que hoje todo mundo usa, mas é um QR Code um pouco danificado, torto. Você precisa mexer o seu corpo para que o link de fato funcione. Eu acredito que a inteligência artificial ela traz uma série de novas possibilidades, mas a gente tem que entrar nessas novas possibilidades de uma maneira muito crítica, olhando e entendendo o que é de fato novo, o que é de fato uma nova possibilidade, mas também o que é uma continuidade com outros paradigmas de criatividade que já existiam antes. Essa discussão que a gente às vezes ouve hoje, a IA pode ser criativa, a inteligência artificial cria novas imagens, bem, aqui temos na exposição várias obras que mostram que sim, de alguma maneira, mas o ser humano está sempre presente nesses processos, ele de alguma maneira sempre está por trás dessas obras de arte, ele é colaborador, ele é partícipe dessa construção e não tem como fugir disso. Então, se por um lado essas tecnologias trazem novas possibilidades, elas também nos mostram que as tecnologias também são sempre humanas, elas sempre não são só técnicas, elas são sociotécnicas, elas existem dentro da sociedade e das suas possibilidades.